Eu acho que assim, muito se fala, né, de ensinar cidadania, respeito, solidariedade, isso é óbvio, né? Em que momento a gente está falando que isso não tem que ser ensinado? A minha grande preocupação aqui é que justamente quando a gente fala de vetar conteúdo, é quando se fala, então, por exemplo, que você vai ter que ensinar para uma criança muito pequena coisas que ela não tem condição de compreender. Né? Como eu já disse várias vezes aqui, a criança precisa passar por um processo de amadurecimento, ela precisa passar por um processo de amadurecimento psicológico, né? E se a gente, então, ignora tudo isso e começa a dar muito pouco contorno, pouco direcionamento e muitas opções, a criança fica completamente desordenada. A criança, ela é por si só um ser desordenado, então ela precisa de ter uma ordenação. Essa ordenação acontece dentro de casa, onde a criança vai então tendo segurança, vai tendo amor, vai tendo acolhimento. Quando ela vai para a escola, isso acontece na escola, ela começa a se relacionar, tanto que uma criança pequena, ela se relaciona muito pouco com outras crianças da idade dela. Ela vai começando primeiro a se relacionar com o adulto, que é onde ela tem uma segurança, e a hora que ela está pronta, ela vai começando a se relacionar com crianças da idade dela. Então, quando ela vai para a escola, ela vai fazer isso. Agora, o respeito, a solidariedade, né, criar um bom ser humano, você dá isso pelo exemplo que a criança vê dentro de casa. Agora, se essa criança está delegada para o Estado o tempo todo, está perdendo a referência, inclusive pelo tempo que ela não pode estar com os pais, ela vai ter valores de quem? Do Estado? Eu quero que os meus filhos tenham os meus valores, e aí com os meus valores, que eu ensino, que eu acredito que são os melhores, ele vai poder estar no mundo de uma forma segura. Acontece, Fernanda, que é impossível você garantir que seus filhos vão ter seus valores, porque seus filhos não são criados exclusivamente por você. Em nenhuma hipótese, nem se você pudesse vetar conteúdos na escola, porque as pessoas vivem em sociedade, se relacionam em sociedade, se relacionam com o que elas estão vivendo, e daí elas criam suas próprias crenças. Não e se está falando que a doutrinação é da escola, então você está querendo fazer a sua própria doutrinação, né? Lógico. E é engraçado como a Fernanda, ela trata a criança como se fosse um bicho. É um bicho. A criança, ela não tem, assim, nenhuma capacidade de distinção, de aprender coisas, de nada, de desenvolver relações, de desenvolver suas próprias formas de lidar com o que ela está vivendo no mundo. Ela é, até não sei que idade ali na cabeça dela, um bicho que está ali, que a gente tem que estar ali perto, né? Quando muito pelo contrário, né, gente? Meu filho, que é um orgulhoso usuário do Sistema Municipal de Saúde, do Sistema Municipal de Educação, desde que ele é criança, e que tem um currículo, por graças à luta dos professores municipais, brilhante, uma proposta pedagógica brilhante, tem educação em sexualidade desde que ele é pequeno. E você acha que isso quer dizer que é ensinar ideologia de gênero? Não, ensinar para ele ensinar para ele dentro da linguagem dele, com materiais de apoio aprovados por órgãos internacionais, por todo mundo que você quiser. Quem será que vai aprovar? Gente, tem órgãos para isso, tem representação da sociedade civil nesses órgãos, não é oba-oba, não. Então, existem materiais de apoio, existe metodologias adequadas, o próprio pediatra, muitas vezes, indica esses materiais de apoio. Desde pequeno, ele tem educação em sexualidade para evitar abusos, para ele saber também respeitar as diferenças, já que ele convive com outras crianças na escola. Isso não é coisa de outro mundo, e isso é só garantir, é muito melhor a gente garantir que seu filho vai saber respeitar, do que a gente ter essa loucura, essa coisa delirante de achar que o nosso filho só imita a gente, que criança é um bicho, que ele trabalha por imitação, ele vê o que você faz e faz igual, quando não é bem assim que as coisas acontecem. Não, eu acho engraçado que elas são a favor de vetar os conteúdos dentro da escola, mas elas não são a favor de regulamentar as redes sociais. E aí as redes sociais ficam lá vão ter, né, as crianças não vão ter uma educação e valores dentro da escola, e aí quando vem uma proposta de regulamentação das redes sociais, a extrema-direita é contra. A extrema-direita fala que não, que é a questão da liberdade de expressão que está sendo violada, porque na rede social você pode falar toda a baboseira que, né, o seu filho vai estar lá disponível para escutar. Então você pode ter o quê? Discursos de misoginia, discursos de ódio, discursos preconceituosos. Então, assim, é muito interessante, né? A escola não pode, mas a internet pode. Eu só quero fazer uma breve observação sobre o comentário da Silvia. Não sei de onde foi que ela tirou que eu e Fernanda somos contra a regulamentação de internet, de rede social. Na verdade, eu e Fernanda somos absolutamente contra internet para crianças. Minha filha não é criada com telas, eu não tenho praticamente TV na minha casa, não lembro a última vez que eu vi um filme. Minha filha também é criada longe de qualquer absurdo que passa tanto na internet quanto na própria televisão. Então, eu não sei de onde veio essa informação. Pode ir, Fê.
Então, concordo, né, com isso, mas você vê como a coisa já começa errada, né? Então, a Daphne falou que eu acho que a criança é um bicho, então eu trato o filho como bicho. Então, vamos lá, tratar filho como bicho é você dar uma atenção individualizada para o seu filho, porque você entende que ele precisa daquilo, ou você acha que uma criança pequena com 1 ano de idade tem condições de fazer coisas como um mini adulto? Não, né? Então, uma criança pequena, ela precisa, sim, de você. Tanto é que se você sai da vista dela, ela fica chorando desesperada, porque ela não consegue existir sem a proteção do pai e da mãe do ponto de vista psíquico, que talvez para elas isso seja um pouco difícil entender, porque não é da área, né? Então, até entendo que talvez isso seja um pouco mais complexo de ser explicado e nem dá para eu explicar tanto sobre isso aqui. Mas se tratar o filho como um bicho significa dar o apoio que ele precisa, emocional, para que ele possa se desenvolver até a hora que ele está pronto para ir para o mundo, então sim. Então, isso realmente é muito complicado da gente discutir. Colocar uma criança na escola versus uma regulamentação de rede social, que é o que a Silvia citou, né? Ninguém falou isso, mas de fato, eu parto do princípio que eu sou uma mãe que estou ali, que estou presente, que estou preocupada com a educação do meu filho, que estou preocupada com os valores que eu vou passar para o meu filho e por isso eu não deixo ele exposto a telas. Então, pensar em regulamentação de rede social é uma coisa que nem passa na minha cabeça, porque o meu filho não tem acesso a telas. Mas o discurso de lá vai ser: coitada dessa mãe, como que ela vai dar conta de tudo sem dar tela, sem colocar o filho na escola? Pois é, coitada dessa mãe, né? Uma mãe totalmente fragilizada que não consegue dar conta de criar o próprio filho. Antigamente as mães tinham 7, 8, 9 filhos, não davam tela, criavam tudo isso de filho e dava tudo certo. E ninguém virava feminista. E ninguém virou feminista por causa disso. Então, assim, é impressionante essa coisa de achar que, de fato, qualquer coisa fora da família vai ser melhor para o seu filho do que a família. De novo, não estou dizendo que a criança não vai para o mundo, é óbvio que vai. O meu filho de 4 anos foi para a escola agora, porque agora ele está pronto para começar a ter interações sem ter a necessidade de ter um adulto o tempo todo. Esse tempo ele vai crescendo de acordo com que a criança vai crescendo. Um bebê muito pequeno não suporta ficar longe de uma mãe porque ele não consegue pensar a mãe do ponto de vista psíquico. Por isso ele pode entrar em angústias impensáveis que lá na frente pode virar problemas seríssimos. Ao passo que ele vai crescendo, que ele começa a se comunicar, que ele começa a ter algumas possibilidades de habilidades, ele vai indo para o mundo. Eu acho bizarro você achar normal colocar uma criança, por exemplo, que não consegue se trocar, que sequer fala, dentro de um ambiente que ela não vai conseguir comunicar as necessidades dela e é óbvio que ninguém vai estar olhando para aquilo como você estaria em casa. Então, para mim, isso é bizarro.